Hoje nós estamos em Americana, essa cidade onde nós vivemos, onde a gente conquistou vários amigos durante esses anos. E hoje a gente vai mostrar para vocês uma casa de um jovem casal. Ele é advogado, ela é engenheira química. Um casal queridíssimo, super simpático, muito divertido. A gente fez várias reuniões, discutimos muito sobre projetos, muitos detalhes. Então vamos comigo para a fachada, que eu quero mostrar desde o comecinho para vocês não perderem nenhum detalhe dessa casa. Essa casa ela não fica dentro de um condomínio, ela é uma casa de bairro, então tem toda a preocupação com a segurança. E uma segurança com uma estética bacana também, que foi trabalhado esses portões, mantendo a linguagem da casa com essas linhas curvas, com esses relevos, com essa textura de material com uma parte aberta, uma parte fechada, que dá todo um charme especial aqui para essa fachada. As formas que a gente já consegue identificar na testeira da casa, com as formas arquitetônicas aí do arquiteto Aquiles, que tem essas formas orgânicas, tem um detalhe de pergolado também. E aqui também na parte da calçada tem um trabalho muito bonito nessa área do piso, trabalhando com essa pedra portuguesa bege, branca, com esses movimentos e esses detalhes de paisagismo que à noite iluminado também fica fantástico. A fachada, ela é bem elaborada, ela tem vários detalhes arquitetônicos. Aqui nesse canto tem um efeito de uma viga aérea, com esses efeitos de pergolado, esse efeito da parede côncava, com essa parede toda com vidro, esses frisos em alto relevo, que são esses pequenos detalhes que fazem a grande diferença, que a gente vê um resultado super bonito aí de fachada também. Aqui a gente tem na entrada, antes da entrada, a gente já tem esse efeito de pé direito duplo, que também fica a casa já bem imponente, uma casa bem gostosa logo na entrada. E não só a arquitetura, mas toda a parte de paginação de pisos que a gente pode ver, tanto da garagem quanto dessa entrada da garagem, que também forma esse efeito de olho. E sempre esses cantinhos de paisagismo também são todos elaborados, que são esses detalhes que realmente fazem muita diferença. Já está de braços abertos para nos receber, e quando a gente entra na casa a gente já vê toda a integração entre os ambientes, todas as salas, essa belíssima escultura dessa escada, né, que é praticamente uma escultura aqui no centro dos ambientes, com esse pé direito alto, com vidro, que é um verdadeiro passeio arquitetônico. A gente subindo a escada, a gente tem toda a parte da área de lazer, o laguinho, que nós também vamos mostrar tudo em detalhes para vocês. Logo na entrada nós temos a sala do living com lareira, olha que chique. Um ambiente bem gostoso, bem aconchegante. Algumas pessoas pedem até para não ter o living, mas aí a gente pelo menos orienta para fazer nem que for um living pequenininho, para poder realmente ter essa coisa do valor comercial, que as pessoas sempre querem ter aquela sala impecável, toda arrumada. Então é bem legal a gente sempre pensar no living da casa, que living e sala de jantar são ambientes que a gente nem usa tanto, mas os móveis estão sempre novos, arrumados, a qualquer momento receber uma visita em casa. E olha que é incrível isso aqui. Nós temos uma parede de tijolo de vidro que tem essa coisa de efeito, de iluminação, porque a gente tem uma iluminação para o lado de dentro, que na verdade esconde a entrada do lavabo. E essa entrada do lavabo também tem um charme todo especial, trabalhando com esses vasos vietnamitas, esses efeitos no piso com 2 tons de pedra e esse caminho que a gente entra até chegar no lavabo. Então ele fica bem escondido e todo charmoso. E dentro do lavabo a gente trabalhou com uma das cores que o pessoal mais adora, que são essa composição para lavabo, né, de branco com marrom. Então a gente tem esse material que ele é todo branquinho, clarinho, e aí a gente tem aqueles elementos com efeitos em 3D que acaba dando essa textura, esse movimento também para o banheiro. A mesa de jantar já segue a nova tendência, que são dessas linhas brancas, que
que é o uso da laca, e o que a gente não pode esquecer são esses vidros que vão proteger a mesa para não riscar, para não deteriorar aí com o tempo. E o pé dessa mesa também é muito bonito, que segue todas essas formas orgânicas, formando esse cone na base que dá um efeito incrível. E como apoio dessa sala de jantar, a gente tem um armário aqui que a gente pode guardar todo o apoio para a sala de jantar. E uma outra dúvida muito grande assim das pessoas, se a gente precisa hoje em dia ainda ter os bares, né, dentro da casa. Barzinho, hoje como a gente tem área de lazer, já com o efeito do barzinho, com balcão, como a gente vai ver aqui que a gente tem um balcão imenso, a gente pode ter só um apoio aqui com uma bandeja, com os copos, com umas bebidas. As bebidas também podem ficar guardadas aqui embaixo. E uma outra coisa que está super em alta, que a gente anda embutindo bastante nesses móveis, são algumas pequenas adegas para o vinho mesmo de consumo do dia a dia. Esse projeto, ele tem bem um projeto das casas integradas do Aquiles. Aqui nós temos, ao mesmo tempo que daqui de todas as salas a gente tem vista do living, da sala de jantar e do home theater. E o home theater, ele não é só integrado com os ambientes internos, ele também é integrado com toda a parte externa da casa. Aliás, todos os ambientes, de onde a gente estiver, a gente tem a visão da parte externa da casa também. E aqui no home a gente teve toda uma preocupação, trabalhar com tecidos bem gostosos, um sofá bem aconchegante, todos esses daqui são reclináveis, onde a gente tem vista da TV e ao mesmo tempo a gente tem uma visão geral da casa. E um outro, assim, em detalhes que a gente tem aqui, a gente tem uns efeitos de alto relevo nas almofadas e também tem esses detalhes de corais aqui na mesa de centro que ficaram bem com essa ideia, como a gente tem água na parte externa, então trazendo um pouquinho desse efeito da natureza também para dentro do ambiente. Agora eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa cozinha da casa. Uma ideia simples, barata, mas que criou um efeito incrível, que são esses morangos na parede com efeito em 3D. Então a gente tem a sensação aqui que eles estão saindo da parede, eu não sei se a gente consegue transmitir tudo isso para vocês. E também nós trabalhamos muito com esse efeito do uso do branco com o vermelho. E as peças que a gente tem de vermelho, ela tem todos esses brilhinhos aqui, que jogando iluminação, eu espero que vocês consigam estar vendo tudo isso aí na tela, mas é um efeito muito legal. A gente tem um efeito assim de estrelado, iluminado. A cozinha ficou simplesmente maravilhosa. Vamos conhecer a parte íntima dessa casa. A gente passeia, né, que nem eu comentei aquela hora, que é um passeio realmente arquitetônico. Inclusive essa escada aqui, a gente tem um patamar de descanso, que é para deixar a escada mais confortável ainda. E quando a gente chega nesse patamar de descanso, a gente já tem essa vista maravilhosa de toda a parte da área de lazer, que a gente também vai mostrar para vocês em detalhes já já. Em cima da escada, nós temos um pergolado com esse formato de olho que a gente vai encontrar em vários elementos aqui da casa, onde a gente tem essa parte do vidro, que à noite a gente consegue ver as estrelas, durante o dia passa a luz do sol por aqui também, que dá um efeito muito legal. E além de toda a vista que a gente vê lá fora super bonita, olha esse efeito da escada que eu comentei com vocês, que realmente parece uma escultura. Quando a gente chega na escada, a gente tem um pedacinho aqui do mezanino, que tem duas poltroninhas para uma leitura, para uma área de contemplação, que a gente tem umas telas aqui com uma natureza, com esse efeito de preto e branco e de repente uma tela colorida com essa arara aqui, que deu um efeito muito legal. Então a gente tem tanto essa contemplação das telas, a gente pode ter um ambiente aqui de leitura, passar aqui um finzinho de tarde e contemplar toda a natureza que a casa nos oferece.
Vamos conhecer a suíte master dessa casa? Logo aqui no cantinho, logo que a gente entra nesse quarto, lembra que eu falei que eles acabaram de casar o ano passado, ainda tem uma almofada aqui com as iniciais do nome deles, do que foi usado até no casamento. E aqui a gente tem o próprio buquê, olha que ideia incrível para vocês aí de casa. Aqui a gente tem o buquê do casamento, seco já, né, que foi colocado numa tela, com esses efeitos de cristal, ficou muito legal e é uma coisa inesquecível aí. E para a área da cama, nós trabalhamos com esses painéis amadeirados, com esses nichos espelhados na lateral. Olha esse pendente, que efeito incrível, que dá essa sensação realmente de luzes, é muito legal. Espero que a gente consiga mostrar para vocês aí também, que é bem bacana aqui vendo de perto. E para frente a gente tem todo um móvel de apoio, que tem a TV, tem uma parte aqui que a gente pode guardar várias coisas, fotos, ou até coisas que a gente vai usar no dia a dia. E o que é bacana também a gente lembrar que é sempre bom nos andares superior prever um frigobar, para a gente não ter que descer à noite. Então, às vezes algumas pessoas reclamam um pouquinho de sobrado para não ter que descer, então tentar pensar numa boa infraestrutura na parte superior da casa, para a gente realmente não ter que se preocupar durante a noite em pegar uma água ou alguma coisa desse tipo. Do quarto master, nós temos uma porta aqui de correr, que dá acesso a essa área do closet. E do closet, nós temos acesso a esse belíssimo banheiro, com essa composição de branco e preto, que ficou muito legal, bem chique mesmo. A janela a gente também tem toda uma vista da área externa lá, então essa banheirona bem gostosa, bem ampla também. E aqui também a gente usou bastante efeitos de espelho, que dá amplitude, a gente enxerga de todos os ângulos. Esse detalhe também do teto com esses círculos ficou uma coisa muito legal. Na saída do quarto master, nós temos um terraço aqui na parte de cima, que é um dos vários espaços zens que a gente tem nessa casa, vários espaços de relaxamento e contemplação. E daqui a gente tem uma vista maravilhosa para toda a parte da área de lazer. Aqui nessa entrada a gente tem uma suíte do futuro bebê, porque hoje o bebê da casa é o cachorro Duque, né? Mas as crianças logo vão chegar. E aqui do lado nós já temos também um escritório, que como o escritório era mais voltado para ele, a gente tentou trabalhar essas cores bem masculinas, do branco e preto, com esses efeitos de nicho e esse gesso também bem trabalhado, que ficou um trabalho bem bacana. Nós estamos no quarto de hóspedes da casa, que nós tentamos trabalhar com esses tecidos bem gostosos, bem aconchegantes, com essa cor de linho, assim, com esses efeitos florais, para as pessoas se sentirem bem à vontade. Para esse outro cantinho desse quarto de hóspedes, tem essa poltrona super aconchegante, com esse abajur que facilita a leitura. E nessa poltrona nós trabalhamos com o mesmo tecido da colcha e para fazer o composê, né, com esses complementos em relevos, então ela tem um tecido para o lado de dentro e um outro tipo de tecido externo.
da casa a gente tem toda essa visão, mas essa área de lazer, ela ficou toda integrada também. A gente tem um visual aqui incrível, tudo muito amplo, muito gostoso, e a gente tem vários elementos da natureza aqui, desde a piscina, laguinho, pergolado, mas a gente vai mostrar tudo em detalhes para vocês. Para fazer essa integração da casa com essa área ampliada, o Aquiles projetou um pergolado aqui, onde a gente tem um verdadeiro espaço zen. Então à noite a gente pode colocar uns efeitos de umas velas, tem uma namoradeira aqui que a gente curte toda a parte da piscina, tem toda a visão da área de lazer, tem toda a integração. Nós usamos também esse efeito de mandala aqui na parede, com esse coqueiro, então ficou um efeito de natureza, também trabalhando com esses vasos vietnamitas com alturas diferentes. Então um ambiente muito gostoso, um ambiente realmente para passar horas aqui e não querer fazer mais nada. Olha que área gourmet incrível! A gente tem um balcão aqui enorme, todo marrom, todo trabalhado, né, com uma pedra super diferenciada, onde a gente tem esses focos de pendente para dar foco realmente na comida, para valorizar. A churrasqueira, que é uma churrasqueira revestida, com um detalhe aqui daqueles efeitos em 3D. Toda a infraestrutura de uma cozinha aqui, desde fogão, toda a parte da pia com 2 cubas aqui de apoio, forno, micro-ondas, geladeira, armários aqui para deixar tudo estocado, para a gente não precisar entrar na casa para nada. A gente tem toda uma infraestrutura de área gourmet nessa área enorme, gostosa e aconchegante. Vamos conhecer outro espaço zen da casa. Essa casa está cheia de espaços relaxantes e agora a gente está aqui nesse espaço onde a gente tem essa hidromassagem super gostosa. A gente tem um efeito de cromoterapia, não sei se a gente está conseguindo perceber que o ambiente faz a troca de cor e o spa também faz esse efeito de troca de cor. Então a gente tem realmente um relaxamento completo com cromoterapia aqui dentro também. Tem todo um cantinho para poder descansar com a sensação de baixo de um coqueiro e essas mandalas expostas que dão um movimento, um clima todo especial para esse ambiente. Do lado onde a gente tem esse spa fechado, que a gente pode usar no inverno também, né, porque ele é todo reservado aí, nós também temos uma sauna, que é uma delícia usar no inverno. E aqui, como a gente falou, tem todas as atrações nessa casa. Na entrada da sauna nós temos essa área que a gente tem a ducha, porque quando a gente sai da sauna quente, úmida aqui, a gente tem para aquele efeito que você entra na água gelada, né, para criar o choque térmico. E aqui a gente tem o banco da sauna úmida. Lembra que sempre sauna úmida a gente tem que revestir essa parte do teto para não ficar tendo umidade e até com uma inclinação para não pingar na cabeça. A inclinação deve ser sempre contrária ao banco para não pingar água para quem está aqui sentado no banco, para não criar um efeito desconfortável. E lembrar sempre das luminárias também, todas blindadas. Olha que chique esse vestiário. Nós temos uma anticâmera antes de entrar no vestiário masculino e feminino, que dá acesso a essa área da pia. A pia tem essa nova tendência das cubas esculpidas. A gente também tem uma torneira aqui que a água sai da parede, que é muito bacana. E o espelho, que tem essa forma arredondada, que a gente sempre diz que esses círculos, né, eles fluem as energias na casa, deixando a gente ainda melhor, com mais felicidade dentro da casa. E vamos conhecer agora o vestiário masculino e o feminino. Para o feminino, nós usamos essas pastilhas nesse tom de rosa envelhecido, com esse efeito furta-cor, que significa que tem algumas pastilhas em tons mais claros, outras mais escuras, que acaba criando esse movimento, e sem esquecer dos nichos também, que é uma coisa muito legal.
Para o vestiário masculino, nós usamos esses tons de pastilha, que ele tem um azul meio esverdeado, também seguindo a linguagem da Furtacor. E a lavanderia também segue a tendência da cozinha, que são com esses tons vermelhos. E a gente aqui também trabalhou um elemento vazado como um detalhe da lavanderia. De dentro da casa, a gente sai para essa área gourmet, passa por uma pontezinha aqui, por esse lago maravilhoso, com um paisagismo muito bonito. E a gente tem todos esses peixinhos, à noite a gente também consegue contemplar, porque foi todo previsto, tanto a iluminação do lago quanto do paisagismo. Olha que ideia incrível do Aquiles. Quando a gente está aqui no spa, a piscina ela chega tão pertinho que a gente tem uma sensação como se ela fosse um lago também para dentro daquele ambiente. A piscina ela tem uma forma maravilhosa, onde a gente tem um detalhe como se fosse uma ilhota invadindo para dentro da piscina. A cascata, que é sempre uma característica dos projetos dele, e também com esse efeito de troca de luz, que à noite fica maravilhoso. E aqui nessa casa nós temos um corintiano roxo, então não podia faltar um campinho de futebol. Eu estou adorando falar com os clientes, porque quando a gente mostra só a obra em si, a gente talvez não consiga transmitir toda a emoção que é ter uma casa dessa tão incrível, que é estar aqui, ter todas as sensações. Então eu consegui falar com a Daiane, nossa querida cliente. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, Yara? A Daiane é uma figura, porque ela participa de todos os detalhes. Ela quer saber de tudo, como acontece, até aqui na gravação, nas filmagens, nas fotos que nós tiramos da casa também, que vão sair em várias publicações. Ela tá sempre, tá tudo em ordem, vamos fazer assim, vamos fazer. Então é muito gostoso, Dani. Vocês são uns clientes assim, que a gente aprendeu muito com vocês também, que é sempre, a gente fala que a gente sempre aprende com os clientes exigentes e vocês são, mas é muito gostoso trabalhar com vocês, viu? E foi muito gostoso procurar o Aquiles, né, primeiramente, e ter várias reuniões como a gente fez e se tornamos hoje amigos. E pós aí essa obra, né, a gente começou com um terreno, né? Que era um terreno só, era só a casa, tinha uma área de lazer um pouco menor, né? E agora a gente tem essa área de lazer incrível. Eu falo assim, que eu gostei tanto que a gente quis integrar, né? Ter mais área de lazer, e isso foi acontecendo com o tempo, com o passar dos meses. E fizemos N reuniões e foi muito gostoso trabalhar com a Yara. Foi assim fantástico com o Aquiles. Eu acho assim, além de eu ser apaixonada pelas linhas curvas, eu também. Foi prazeroso a parte da decoração e as participar de todos os detalhes, que ela participou de todos os detalhes mesmo. E quando tinha dúvida, Yara, vamos mudar isso, não tem como fazer isso, até por causa de custo. A gente achava umas soluções com preços super legais, né? Então, assim, foi muito gostoso. E hoje aqui é o que vocês estão vendo, é o resultado mesmo, né? E eu costumo falar que não se encerra o ciclo, né? Continua. Com certeza novos projetos virão e com certeza será com a Yara e com a Aquiles, porque eles são, assim, fantásticos. São super profissionais e são ótimos no que fazem. Ai, que linda. A gente sente que vocês curtem muito a casa. Seu pai estava aqui, que participou também da construção. E vocês fazem sempre churrascos e tem aquela área de lazer com campinho de futebol, porque é o César, né, que é fanático aí, roxo, corintiano, que a gente teve até que cortar ele um pouquinho, porque ele queria a casa toda seria do Corinthians. Se deixasse, até o teto teria um símbolo do Corinthians em nós. Mas a gente foi conquistando ele, né, Daiane, as duas aqui e trabalhando um pouquinho isso. Mas ele também gosta muito da casa, sente muito prazer, assim, com essa integração. É uma casa assim voltada mesmo pro natural, com muito verde, energia solar. Então a gente
frisou muito isso no projeto. A gente só não conseguiu fazer o poço. Meu pai queria fazer um poço artesiano, mas aí, quem sabe, nos próximos projetos. Então, assim, hoje, vivenciar tudo isso e o que estava no papel, a gente ver e curtir a casa, é fantástico. Preparada já para os filhos que vão chegar, né? A gente já tem o Duque aqui, que é o filho da casa, que é quem manda nessa casa. E aí o pessoal, né, que me visita a casa, os nossos amigos sempre cobram os filhos, né? Uma casa assim, cadê os filhos, né? Mas é um tempinho, faz somente 1 ano, né, que a gente está aqui. A gente tem essa liberdade porque a gente acompanhou eles desde de noivos, depois participamos do casamento, com a construção e vendo eles aqui agora, todos felizes, realizados com a casa. E é isso que a gente quer, que vocês sejam mais ainda, mais felizes, que seus sonhos vão se realizando todos aí, que vocês merecem, viu? A gente tem um carinho muito especial por vocês. A gente também. Obrigada. Obrigada. Olha que eu encontrei aqui para mostrar para vocês um livro do Aquiles, que praticamente todos os nossos clientes têm um aí em casa, servindo como decoração, e vocês também podem ter, porque é um livro muito bacana, cheio de ideias. A gente já está no forno aí com o 2º, já está preparando até o 3º, então realmente o pessoal tem gostado bastante e espero que vocês gostem também, podem ter em casa. E hoje eu queria encerrar com uma mensagem. Eu acredito muito em energia positiva em tudo que fazemos. Então a gente queria convocar todo mundo, a gente está chegando perto da Copa do Mundo aí, para que todos decorem as suas casas com as cores do Brasil, com muito otimismo, com muita alegria, com muita força positiva. Reúnam todos os seus amigos para torcer pela nossa seleção e que venha, né, a tão sonhada taça para deixar a gente como brasileiros ainda mais orgulhosos. É isso que eu desejo a vocês e que vocês também tenham uma semana super produtiva, cheia de realizações, e eu encontro vocês aqui no próximo programa. Até lá!